Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo lá em 1 Pedro. Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Aos domingos estamos estudando essa carta. Hoje nós estamos chegando no versículo 10. Então hoje é capítulo 1, verso 10, e nós vamos ver até o versículo 12. Primeira Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 12. Vamos ler só o versículo 10 agora. Deixe sua Bíblia aberta aí e à medida da exposição nós vamos ler o restante dos versículos, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Até aqui vamos orar nesse momento. Oremos. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos dá aqui um momento de podermos nos concentrar na tua palavra, e de podermos ouvir a tua voz falar conosco através da tua palavra. Nosso Salvador Jesus disse, ele orou pedindo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a tua palavra que produz santificação nas nossas vidas, transformação nas nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, fala conosco, que nada venha atrapalhar esse momento, que nós possamos realmente receber essa palavra em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em 2013, eu estava numa conferência teológica, conferência do Ministério Fiel, da Editora Fiel, e no sábado, foi o último dia da conferência, sábado à noite, estava voltando para casa, de carona, estava eu e a minha esposa, na época a gente ainda não tinha filhos, e a gente estava voltando de carona, né? E quase chegando em casa, de repente, o irmão que estava dirigindo não percebeu que a gente estava na BR escura, ele não percebeu que o carro da frente, assim, numa subida, que ele estava parado, que ele havia parado. E quando ele percebeu aquilo, já era tarde, já estava em cima, né? Ele freou, mas não deu tempo de parar. Ele bateu na traseira daquele carro, inclusive era uma ambulância, estava parada lá. E naquele momento, a Aline, ela quebrou o braço em 7 partes, né? Se você perceber aqui tem... 7 parafusos que pegou, né? Confundi, foi 3 partes. 3 partes, pegou 7 parafusos para emendar, né? Então, perceber, ela tem até um queloide aqui, que é a marca da cirurgia, né? E aí, como é que você descreveria esse momento? Foi sorte ou foi azar? Como é que você contaria, né, essa história? Bom, depende do ponto de vista. Depende do ângulo pelo qual você olha a história. Primeiro, nós sabemos que não é nem sorte nem azar. Nós temos um Deus soberano que se assenta sobre o trono do universo, que está no controle de todas as coisas e faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E só isso já é um convite para que nós possamos olhar as circunstâncias ao nosso redor de um outro lado, por uma outra perspectiva, olharmos de um ângulo diferente. Alguém pode olhar para isso e dizer assim, olha, tão perto de casa, depois de um fim de semana tão maravilhoso ali na presença do Senhor, aprendendo tantas coisas de Deus, aí você tem um prejuízo financeiro, né, o irmão que estava dirigindo lá, amassou o carro dele, amassou o carro da frente, você tem um prejuízo físico, né, a Aline quebrou o braço dela lá, e alguém pode olhar por esse ângulo e ver tudo com uma coloração negativa, obscura. Mas a gente pode olhar por um outro lado também. Primeira coisa, nenhum de nós que estávamos ali naquele carro morreu, né? Todos permanecemos vivos. Além do mais, de todos nós que estávamos ali, a única pessoa que se feriu com uma gravidade maior foi a Aline, que quebrou o braço. O restante de nós, todos ficamos ilesos, né? Alguns dos rapazes lá, só algum arranhão, alguma coisa assim. Além disso, nós também não matamos ninguém, né? A única pessoa morta na situação era a que estava dentro da ambulância, que já estava morta. Era uma ambulância transportando um caixão e já tinha uma pessoa em óbito lá. Então a gente não vitimou ninguém nisso daí.
E, além do mais, eu tinha o contato de alguns amigos que eram médicos, que congregavam com a gente, e eu entrei em contato na hora e eles vieram rapidamente, nos socorreram, levaram a gente para um hospital lá que nos ajudou ali nos primeiros socorros ali, né? E tudo isso é graça do Senhor. E no fim de tudo, depois de todo esse acidente, a gente, logo em seguida, né, a Aline ficou grávida e a gente não tinha transporte, a gente ia precisar muito de um transporte para poder levar ela para o hospital, para fazer os exames e tudo mais, depois quando a criança nascesse. E sabe o que foi que aconteceu no final de todo esse acidente? A gente recebeu o seguro DPVAT, que a gente deu entrada e comprou o carro. O carro que a gente precisava. Então a gente pode olhar para tudo isso por um ângulo diferente e ver também a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor na nossa vida, mesmo no meio da dor, às vezes, da dificuldade, da tribulação. Não foi um tempo fácil, foi um tempo difícil. Até a Aline conseguir fazer a cirurgia, passaram-se alguns dias com muita dor, mas a gente vê também a mão do Senhor. Às vezes, a gente precisa aprender a olhar por outro lado. Alguns pesquisadores, até que não são cristãos, eles têm percebido que aqueles que aprendem a olhar por outro lado, geralmente são mais felizes. Então, eis aqui um convite para nós, a olharmos por outro lado. Pedro, na sua carta, ele já levou os seus leitores a olharem para as promessas que estão preparadas para eles, para a salvação que está reservada, guardada para eles, e como também eles estão sendo guardados para chegar lá, naquele dia, lá naquela promessa e receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para eles. Ele já também nos ensinou a olharmos para o sofrimento pelo ângulo positivo do sofrimento e aprendermos que no meio do sofrimento Deus está tratando da nossa fé, está nos ajudando a exercitarmos a nossa fé, a fim de que ela saia no final purificada através do fogo do sofrimento. Pedro, ele já nos ensinou tudo isso. E agora, seus leitores, eles estavam passando por dias difíceis, dias perigosos, dias de tristeza até. Ele fala que eles vão ser entristecidos por um pouco de tempo, mas Pedro, mais uma vez, quer chamar eles a olharem por 3 ângulos diferentes a situação que eles estavam experimentando. E o primeiro desses ângulos é pelo ângulo da experiência da salvação. Eles estão numa situação de sofrimento que causa dor e tristeza, mas ele quer que eles olhem não para o sofrimento em si, para a dor e a tristeza, mas olhem para a própria experiência que eles estão tendo ali da salvação. E a gente pode ver isso logo no verso 10, quando ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Nota um detalhe: aquilo que ele chama de salvação, ao mesmo tempo ele chama de graça. Foi sobre essa salvação, foi sobre essa graça destinada a vocês. Nunca esqueça de olhar para a salvação por esse ângulo, olhar para a salvação como graça de Deus. Graça. Salvação é somente pela graça. E a graça, o que é a graça? A graça é a operação bondosa de Deus, uma operação apesar de nós, apesar de não sermos merecedores, apesar de não buscarmos a Deus como deveríamos. Deus, ele opera, ele nos visita com poder e ele faz uma transformação no mais profundo do nosso interior. E essa operação é a operação da graça. Muitos até resumem, né, a graça como o favor imerecido de Deus. A nossa salvação é graça, é operação graciosa de Deus, é favor que não merecemos. Nos momentos difíceis, você pode ser tentado a falar bobagens até contra Deus, se você não se lembrar de olhar para a salvação, e mais especificamente para a salvação como uma obra da graça, uma obra da graça nas nossas vidas. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Há um tempo atrás, um amigo, na época de seminário, me falou sobre o que ele viu na igreja dele lá. Ele disse que um rapaz foi fazer uma oração lá, e esse rapaz ele orou mais ou menos assim:
estava passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de sofrimento, e ele orou lá na reunião de oração, né? Senhor, não deixa eu me arrepender de te seguir. Esse rapaz não entendeu o que é graça. Ele estava ali, olhando para Deus, e achando que ao andar com Jesus, ele é que estava fazendo um favor para Deus. Ele estava dizendo, Senhor, ó, estou quase me arrependendo, hein? Se o Senhor não fizer o que eu quero, se o Senhor não me ajudar agora, então eu vou achar que talvez eu tomei uma decisão errada. Ele estava tratando Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que ele ia lá esfregar, e Deus era obrigado agora a atender os seus desejos. Ele estava olhando para Deus como se Deus fosse um ser carente, que estava lá, ai meu eu, olha, ele está dizendo para mim que está quase me abandonando, e agora, o que eu vou fazer? Deus não é assim. Deus, ele é o soberano sobre todas as coisas. Deus não é esse Deus que está lá e se nós não quisermos, Deus vai ficar triste, vai entrar em depressão. Deus é pleno e satisfeito de amor em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo nessa comunhão eterna, desfrutando dessa comunhão, desse amor, desde antes que houvesse mundo, desde antes que houvesse qualquer um de nós. Então essa pessoa não entendeu o que é graça. Não entendeu a salvação como uma obra da graça. Uma outra ilustração que quero dar para vocês. Eu viajei há algum tempo atrás e nessa viagem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava passando por algumas dificuldades e a pessoa disse, olha, deu tudo errado na minha vida e às vezes eu brigava com Deus e eu dizia assim, por que Deus? Por que o Senhor deixou que acontecesse isso e aquilo outro? E sabe de uma coisa? Eu comecei a avaliar aquela situação e a primeira conclusão que eu cheguei e disse para aquela pessoa é o seguinte, primeiro você deu todos os passos errados. Você deu todos os passos errados, fez tudo errado e no final queria que tudo desse certo. Agora as consequências chegaram e você está querendo dizer que foi Deus que fez isso? Onde estão as suas decisões aí? Segunda coisa, o que é que você merece? Aquela pessoa ali achando que Deus tinha que fazer tudo, que ela era o centro do universo, ela merecia tudo de bom e Deus não estava dando. Mas o que é que ela merecia, e não somente ela, nós merecemos? O que é que nós merecemos? Se Deus for nos dar o que nós merecemos, o que é que Ele deveria dar para nós? Sabe aquela música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí tem um meme que fizeram e disseram assim, pois toma um inferno para você. Que é isso que era seu. Era isso que você merecia. Era isso que os nossos pecados mereciam. Condenação eterna. Eu disse, olha, você merecia o inferno, mas você não está experimentando o inferno. Deus está sendo gracioso com você. Apesar de tudo que você fez, todas as decisões erradas que você tomou, Deus ainda está agindo com graça. Aquela jovem, ela casou com um rapaz que não era crente e já estava em pecado antes até mesmo do casamento. E disse, eu orava todo dia para Deus converter aquela pessoa e tal. E sabe o que foi que aconteceu? Passado algum tempo, o rapaz se converteu e foi para a igreja. E sabe quem é que não ia para a igreja? Ela. E no final das contas, por que Deus? Por que Deus? Ela não conseguia enxergar que apesar de tudo, Deus ainda estava agindo com graça. Mas ela estava querendo lidar com Deus como se Ele devesse algo para ela. Como se fosse por méritos. Eu sou boa, eu mereço mais. E Deus não está me dando, o problema está em Deus e não em mim. Não entendeu salvação por meio da graça. Se nós não estamos experimentando o inferno, nós já estamos no lucro danado. E deveríamos aproveitar o tempo que se chama hoje para nos encontrarmos com o Senhor. Agora, o que Pedro está nos ensinando é que Deus, Ele veio ao nosso encontro. Nessa salvação aqui, de graça, Deus veio ao nosso encontro. E Ele veio quando nós não merecíamos nada. Quando Ele deveria virar de nós o rosto
Ele veio ao nosso encontro, Ele nos encontrou ali na nossa miséria, Ele nos encontrou afundados no nosso lamaçal de pecado, e Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, de mais valioso. Ele entregou o Filho dEle por nós. O Filho dEle para ser levado para aquela cruz e ser tratado como eu deveria ser tratado. O Filho dEle morrendo, agonizando ali, sendo abandonado pelo Pai, tratado como pecado no meu lugar. Ele que não cometeu nada, ele foi tratado. Ele recebeu o inferno de Deus sendo derramado, a ira de Deus sendo derramada sobre ele, por pecados que eram meus, para pagar completamente o preço do meu pecado. Isso é graça. Eu não merecia nada disso. É graça. É amor que não podemos explicar. É salvação imerecida. Graça. Quando nós o rejeitávamos, Ele veio e nos alcançou. Quando fugíamos dele, Ele veio e nos trouxe para perto. Pedro é testemunha dessa graça. Pedro é testemunha dessa salvação graciosa, a despeito dele. Pedro é aquele que um dia olhou para Jesus e disse: Senhor, se todos te abandonarem, eu vou contigo até a morte. Eu não abandono jamais. Eu vou estar lá com o Senhor. E o Senhor olhou para ele com aquele olhar de amor, sabendo do que aconteceria. Ele olhou para ele e disse: Pedro, Satanás tem te peneirado, mas eu orei por ti. Quando você se levantar, Pedro, apacenta os teus irmãos, porque você vai me negar hoje. 3 vezes você me negará. Pedro entendeu que ele não era forte, que ele não era poderoso. Ele que, naquele momento eu entendo que Pedro ele era muito sincero, ele entendia que realmente ele ia estar do lado de Jesus, ele ia morrer por Jesus, mas quando a situação chegou na porta de Pedro, uma jovem, não eram soldados, uma jovem ali, acusando ele, esse daí não é aquele que andava com Jesus? Naquela hora, a fraqueza apareceu na vida de Pedro, e ele negou, e ele negou. E ele negou. E quando Jesus saiu, ele olhou para Jesus. Jesus olhou para ele. E o texto diz que Pedro, ele saiu dali chorando amargamente. Ele reconheceu: não sou eu, não é a minha força, não é o meu poder, é a graça daquele que disse: eu intercedi por ti. E porque eu intercedi por ti, você vai se levantar. É a graça, é o poder do Senhor. Não era Pedro, não era a força de Pedro, não era a inteligência de Pedro, não eram as capacidades de Pedro, era a graça de Deus. A graça de Deus somente. O que você tem passado? Que situações você tem experimentado nessa vida? Talvez você tenha experimentado e provado coisas semelhantes aos leitores dessa carta aqui, que estavam sofrendo, que estavam passando por dificuldades, por dores. Mas Pedro, ele nos convida a olhar por outro lado. Ele nos convida a olhar para a graça de Deus. Aquilo que você tem passado se compara ao sacrifício de Cristo no seu lugar. As dores que Ele suportou por ti, ao inferno que Ele bebeu naquela cruz, por ti, quando você não merecia nada, se comparam. O que você merecia, o que te esperava no final do caminho, no final da jornada, e o Senhor veio e removeu. E o Senhor veio e mudou a tua estrada, a tua trajetória, e te colocou no caminho da graça, no caminho dEle, no caminho do seu amor. Olhe para a graça do Senhor, olhe para o preço que foi pago, e não foi pago por você, foi pago por Ele. Foi de graça para você, mas não foi de graça para Ele. Custou o bem mais precioso do Pai, o seu próprio Filho. Custou o bem mais precioso do Filho, a sua própria vida.
no meio da dor, do sofrimento, nós podemos olhar de novo para a cruz e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aquela cruz é o sinal de que a dor aqui é temporária, de que o sofrimento aqui é momentâneo, porque a graça se manifestou e eu já sei qual é o fim do caminho, eu já sei o que me aguarda, que o tempo aqui é uma leve, momentânea tribulação, porque já foi comprado para mim um eterno peso de glória. Olhe por outro lado. E como é que essa graça chegou até você? O verso 12 ele fala para nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 12. Olha o que ele diz. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Até aqui. Como é que a graça do Senhor chegou até você? Como é que essa salvação graciosa chegou até você? O texto nos diz que foi através daqueles que anunciaram para vocês o Evangelho. Aqui tem pregaram o Evangelho, literalmente é uma palavra só. Aqueles que evangelizaram vocês por meio do Espírito Santo dos céus, enviado dos céus. Primeira questão aqui, essa graça chegou através de pessoas que nos evangelizaram. O que significa evangelizar? Significa simplesmente compartilhar o Evangelho, falar do Evangelho. Se você esteve com alguém, existem muitos métodos, né, para a gente compartilhar o Evangelho. O mais conhecido da nossa cultura é o método da gente entregar folhetos, né? Então muitas igrejas dizem: vamos evangelizar. E ali a ideia já era: vamos entregar folhetos evangelísticos. Se você passou um dia inteiro entregando folhetos, mas aquilo que estava escrito no folheto não era o Evangelho, você não evangelizou. Porque evangelizar é compartilhar o Evangelho. Se você passou o dia entregando folhetos, mas as pessoas que receberam aqueles folhetos não leram, tinha o Evangelho lá, mas elas não leram, você não evangelizou, porque você não compartilhou o Evangelho. Evangelizar é compartilhar o Evangelho de Jesus. Se você teve um momento de conversa com um amigo, e ali você compartilhou o Evangelho, a boa notícia. Que boa notícia é essa? Evangelho significa isso, boa notícia. A má notícia é que nós estávamos perdidos, que não havia salvação para nós, porque nós não tínhamos como pagar o preço dos nossos pecados. Sabe qual é a boa notícia? É que apesar de nós não termos capacidade de salvar a nós mesmos, Deus veio resolver o problema e entregou o Filho dele. E o Filho dele morreu e pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou com uma garantia de que o preço foi pago. Esse é o centro da mensagem do Evangelho, da boa notícia. Deus salva pecadores como eu e você, através do sacrifício do seu Filho. A morte e a ressurreição de Jesus estão no centro do Evangelho. É o resumo que os apóstolos fazem do Evangelho. Então, se você compartilhou isso com alguém, você evangelizou. E aqui o que Pedro está falando é de que pessoas chegaram lá, na Ásia Menor, nessa região onde os leitores de Pedro viviam, e anunciaram essa notícia. E eles foram alcançados por essa mensagem. Talvez Pedro estivesse pensando em pregadores itinerantes, que eram muito comuns naquela época, que deixavam tudo para trás e iam de cidade em cidade viajando e anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Nem todos nós aqui vamos abandonar tudo para ir de cidade em cidade anunciando o Evangelho, mas o Senhor tem levantado pessoas para fazer isso. E nós devemos nos envolver com isso. Nós podemos nos envolver com esse evangelismo aqui, na nossa própria região, onde nós vivemos, compartilhando com os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, com qualquer pessoa que tivermos a oportunidade. Nós podemos evangelizar assim. Mas se nós não estamos indo lá, plantar igrejas, se nós não estamos deixando tudo para lá, para ir para lá plantar igrejas, nós devemos pelo menos orar por aqueles que vão. E também ajudar aqueles que vão. Contribuir com aqueles que vão. Essa é uma responsabilidade nossa, da igreja do Senhor.
O que nós já aprendemos aqui, irmãos, é que a mensagem um dia chegou até nós. Se nós estamos aqui hoje é porque um dia alguém falou para nós. Alguém nos convidou para ir ouvir a palavra sendo pregada na igreja. Alguém falou de Jesus para nós e aquilo despertou em nós o interesse de ler a Bíblia, conhecer mais Jesus. Alguém fez essa obra e por isso nós estamos aqui hoje. E essa obra ela não pode parar em nós. Ela não pode terminar em nós. Nós também somos desafiados a ir. Nós também somos desafiados a continuar compartilhando dessa mensagem. Essa mensagem nos salvou. E essa mensagem pode salvar os outros. A bênção de descobrirmos que a salvação é graça, não é mérito. Não é porque você merecia, é graça de Deus. É que essa salvação pode alcançar qualquer um. Não tem ninguém que seja completamente imune à salvação. O pior dos pecadores, como eu e você, ou aquele que você acha que é o pior dos pecadores, pode ser alvo dessa salvação graciosa. Pode ouvir a mensagem do Evangelho. E o texto diz que essa mensagem, ela foi pregada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito. A ideia aqui, irmãos, é que o Espírito Santo, ele usa pessoas para compartilhar a mensagem do Evangelho. E ele vem com poder, é como se ele empoderasse essa mensagem, de forma que quando essa mensagem ela chega nos ouvidos, ela faz uma obra, ela muda o coração, ela tira as vendas e ela leva a pessoa até Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não confiamos em nós. Nós não confiamos nas nossas habilidades. Nós não confiamos na nossa retórica. Porque às vezes a gente dá essas desculpas, né? Senhor, mas eu não sei falar direito e não sei o quê. Nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus, que usa essa mensagem e abre os olhos do pecador e quebra o coração do pecador, como fez com a gente um dia, e nos arrasta para Jesus. E nos faz amar Jesus, olhar para Jesus de um jeito que nós nunca tínhamos visto antes. Nunca tínhamos amado antes. Que boa notícia é essa? Eu já falei. Mas aqui no nosso texto, no verso 11, olha como é que ele resume. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A mensagem que foi pregada para eles, evangelizada para eles, e que foi profetizada, já já a gente vai falar um pouquinho sobre os profetas aqui, era essa, acerca de que o nosso Salvador, o Messias, o Cristo, ele ia vir e ele ia sofrer por causa dos nossos pecados, mas que depois do sofrimento viria a glória. Sofrimento e glória. Sofrimento primeiro, glória depois. Essa glória seria o quê? Seria a sua ressurreição, o seu entronizamento ali, sentar-se no trono à destra do Pai, a sua segunda vinda quando ele virá para estabelecer de uma vez por todas o seu reino aqui. Tudo isso é a glória prometida para depois da sua morte, dos seus sofrimentos. Então, o Senhor nos desafia, assim como nós um dia recebemos, a também compartilhar essa mensagem poderosa do Evangelho, acompanhada do poder do Espírito Santo de Deus, com a qual, como é que nós respondemos essa mensagem? A Bíblia nos ensina, só tem duas respostas que você pode dar à mensagem do Evangelho: arrependimento e fé, é uma resposta. A outra é ignorar essa mensagem, é dar as costas para essa mensagem, é achar essa mensagem interessante, bonita, mas não se comprometer com a sua vida. A resposta certa que o Senhor espera é que ao ouvirmos essa mensagem, nós possamos olhar para nós e reconhecer: Senhor, eu preciso da Tua graça, porque eu não mereço. Eu preciso da Tua graça, porque eu não tenho força. Eu preciso da Tua graça, porque sozinho eu não sou capaz. Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo em mim. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu não posso mais viver agarrado aos meus pecados.
Vem, salva-me, Senhor. Vem, abre os meus olhos. Vem, move o meu coração. Vem, faz alguma coisa, Senhor. E então nós nos agarrarmos a Cristo. Pela fé, a fé é isso. Nós dependermos de Jesus, confiarmos que Ele é suficiente para nós, Ele é poderoso para nós, e nós nos entregarmos completamente. E Senhor, eu não sou capaz, mas pela Tua graça que estou, e eu vivo e morro por Ti. Ajuda-me, para que eu viva e morra por Ti. Essa é a resposta que o Senhor espera. Então, não importa que situação você esteja experimentando, olhe pelo ângulo da salvação, da graça. Quando você estiver triste, desanimado, porque isso, porque aquilo, olhe para aquele que estava naquela cruz, o Deus eterno que se fez homem e que estava ali sangrando e morrendo pelos teus pecados, para que você pudesse, depois do sofrimento, experimentar a glória com Ele, viver com Ele, provar de todas as bênçãos que Ele tem para nós, que Ele conquistou naquela cruz para nós. Você não merecia nada além do inferno, mas o Pai entregou o Filho no seu lugar. Mandou alguém pregar para você, mandou o Espírito para mudar o teu coração, para tirar as escamas dos teus olhos, para que você pudesse crer em Jesus. Olhe para essa graça, olhe para essa graça. Aqui o segundo ângulo pelo qual ele quer que a gente observe as coisas, nossa experiência, é pelo ângulo da experiência dos profetas. Ele vai falar sobre isso nos versos 10 e 11. Vamos voltar aqui, capítulo 1, versos 10 e 11, olha o que ele diz. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Os leitores podiam estar entristecidos, podiam estar em sofrimento por causa da perseguição que estava chegando sobre eles, mas Pedro quer que eles percebam algumas coisas aqui. A primeira coisa que ele quer que eles percebam é que eles eram o cumprimento de profecias. Ele fala dos profetas do Antigo Testamento, que profetizaram sobre quem? Sobre eles. Sobre a graça que seria dada, destinada a eles. Então ele entende aqui, olha, os profetas profetizaram sobre vocês. Eles falaram sobre a graça que viria até vocês, a graça para vocês. Eles perceberam que eles não estavam falando deles mesmos, do tempo deles, mas estavam falando para vocês. O que ele quer dizer com isso? Eu entendo, estudando a carta, que o público de Pedro, principalmente, era composto de gentios. Você tinha os judeus, e todo mundo que não era judeu era gentio, né? Então os gentios eram aqueles que não adoravam o Deus de Israel, eram aqueles que viviam na prática da idolatria, da adoração de outros deuses, e essas práticas tendiam uma vida também cheia de imoralidade, perversidades e tudo mais. Eles não tinham uma moral tão forte, tão estabelecida quanto aquela moral de Israel. Então eram esses aqui, os leitores de Pedro. Antes de encontrarem com Jesus, eles viviam essas vidas aí, longe de Deus, apartadas de Deus, sem nenhum compromisso real com Deus, sem nem qualquer transformação ou desejo de viver do jeito que agradava a Deus. E os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram sobre um tempo em que as nações viriam até Deus. Eles falaram, por exemplo, sobre a semente de Abraão, que traria bênção a todas as famílias da terra. Cristo, que traria salvação a todas as famílias da terra, a todos os grupos de pessoas em todas as nações da terra, a todas as nações. Então, como é que era no Antigo Testamento? Deus tinha escolhido uma pessoa, escolheu Abraão, e a partir de Abraão, ele fez ali para si uma grande nação, o povo de Israel, né? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e dali o povo todo de Israel. E Deus, ele se
revelava de uma maneira especial aquele povo. E Deus abençoava aquele povo de uma maneira especial. E aquele povo era chamado a viver de uma maneira tal que as nações ao redor pudessem olhar para eles e ver a glória do seu Deus. Só que Deus, ele não se revelava de uma maneira tão clara assim para os outros povos, para as outras nações além de Israel. Às vezes Deus ia lá e trazia um gentil para o meio do seu povo, para mostrar que ele tinha um plano de alcançar também essas nações. Lembra que eu falei? A promessa feita a Abraão é de que por meio dele, da sua descendência, que é Cristo, ele alcançaria todas as nações da terra. Então, de vez em quando, Deus ia trazendo alguns de outras nações para ir mostrando, olha, minha promessa, ela está alcançando aos pouquinhos, mas vai chegar um momento que ela vai alcançar outras nações. Então, Deus trouxe, por exemplo, Raabe, Deus trouxe, por exemplo, Naamã, Ruth. Deus usou Jonas para converter toda a cidade de Nínive, uma cidade pagã, gentia. Então Deus ia dando essas mostras aqui do seu plano. E os profetas, eles falavam de um tempo em que a palavra de Deus correria como as águas cobrem o mar, e alcançaria pessoas de todas as nações, e elas viriam até Deus. Esse povo também, os profetas, falavam da graça que transformaria Israel. Porque Israel havia recebido revelação especial de Deus, Israel havia recebido bênçãos, testemunhado de milagres que nunca as outras nações haviam provado, experimentado, mas ainda assim, qual é a história de Israel? É a história de um povo que vez após vez se desvia para longe de Deus. Vez após vez adora outros deuses. Então os profetas tinham essa expectativa de quando Deus viria e transformaria Israel. E faria de Israel aquele povo que Deus queria que eles fossem. Então Deus transformando o seu povo e Deus alcançando as nações. Isso era profetizado. Se a gente for ler o Antigo Testamento, nós vamos encontrar porções assim. Então, os profetas, o Pedro já queria que os seus leitores entendessem. Olha, vocês podem estar passando por muitas dificuldades, mas vocês são resultado daquelas profecias. Deus já está cumprindo as profecias, Ele está alcançando as nações, Ele alcançou a cidade de vocês, Ele trouxe vocês para Ele, aí onde vocês estão. Uma outra coisa que Ele queria que eles percebessem, é que havia uma grande expectativa dos profetas aqui, sobre o tempo, sobre quando é que isso aconteceria. A gente viu aí nos versos 10 e 11, o texto diz, finalzinho do verso 10, olha o que ele diz assim, que eles investigaram e examinaram, aí o verso 11, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo. Aqui a ideia de examinar, procurar, nota a ênfase, ele vai repetindo palavras semelhantes, né, vez após vez, para dar uma ênfase aqui de que esses homens, eles ali estavam examinando, estudando, investigando, para saber quando é que seria. Senhor, quando é que vai ser isso? Quando é que essas coisas vão acontecer? Como é que vai ser o tipo de tempo em que essas coisas elas vão acontecer? Então, nota um detalhe interessante aqui. Esses profetas, eles recebiam revelação de Deus, uma revelação especial, direta, falando para eles sobre essas coisas futuras. Mas além dessa revelação que eles recebiam de Deus, o que eles faziam? Eles se dedicavam estudando a palavra de Deus que eles já tinham recebido. Por exemplo, Daniel, quando a gente chega ali no capítulo 9 em diante, a gente tem as profecias de Daniel, a gente vê que Daniel, além de receber aquelas profecias, ele está estudando o livro do profeta Jeremias, tentando entender algumas coisas. Ele vai descobrir, inclusive, olha, o tempo chegou lá de que Deus tinha prometido, de que Ele ia libertar o seu povo do cativeiro. Então os profetas, eles tinham essa revelação especial, mas eles também se dedicavam a estudar aquelas coisas que Deus já havia revelado, a conhecer com mais profundidade, tentando descobrir quando é que vai ser, como é que vai ser. Eles tinham expectativa de que seria para os dias deles. Só que eles receberam uma resposta de Deus. Então, eles tinham a revelação, eles estavam estudando, a expectativa é, Senhor, vai ser agora, vai ser já no nosso tempo, daqui a um ano, como é que vai ser? Aí Deus deu uma outra revelação respondendo para eles. E qual foi a revelação que Deus deu para eles? Não é para vocês. Não é para o tempo de vocês. É para frente, é mais para frente. É o que Pedro disse aqui, né?
eles falaram não para eles mesmos, falaram para vocês. Sobre vocês. Então, a expectativa aqui dos profetas é que eles queriam provar essas coisas. Eles queriam, Senhor, eu quero ver nos meus dias o Senhor alcançando pessoas de todos os lugares. Eu quero ver nos meus dias o teu povo se arrependendo dos seus pecados e sendo transformado, e sendo mudado. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E Deus respondeu, não vai ser nos dias de vocês. Às vezes tem alguns de nós que pode ter uma ideia errada sobre os profetas, né? E pensar assim, no tempo dos profetas é que era bom. Oxe, o povo olhando lá e vendo, né, o mar se abrir, e vendo fogo cair do céu, e vendo machado levitar, né, e vendo aquelas coisas tudo. Rapaz, que coisa maravilhosa. Bom era no dia dos profetas. Você não está lendo a Bíblia. Quase que eu falo, você não é crente não. Você não está lendo a Bíblia. Porque quando você vai lá, por exemplo, Hebreus capítulo 11, ele vai dizer lá, pela fé. Aí ele começa a dizer o que é que os homens de Deus, os profetas, muitos deles lá na lista, né, fizeram. Aí eles fizeram grandes coisas. Aí pela fé, eles foram cerrados ao meio. Pela fé foram mortos. Pela fé. Esses homens aqui, irmãos, eram homens que em boa parte, se você lê o livro dos profetas, eles eram rejeitados pelo povo. Porque eles vinham com uma mensagem que não agradava o povo. O povo queria achar assim, não, está tudo bem com a gente. Eu estou indo lá no templo, eu estou fazendo a oferta lá, está tudo beleza. E aí os profetas chegavam e diziam assim, olha, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que se arrepender, vocês têm que parar de andar entre dois senhores. Uma hora você pende para um lado, outra hora você pende para o outro. Vocês têm que circuncidar o coração de vocês, é mudar de vida. Vocês vão ser condenados. Eu disse, não, esse profeta aí está falando bobagem, né? Mata esse profeta. Então eles eram perseguidos, eram mortos. Mas eles estavam lá nessa expectativa, esperando por quando Deus ia cumprir aquelas revelações que Ele tinha dado a eles. Quando a sua palavra se espalharia alcançando pessoas, quando o seu povo seria transformado. E agora Pedro olha e diz, vocês estão experimentando isso. Aquilo que os profetas queriam. Vocês estão experimentando isso. Dá uma olhadinha comigo rapidinho em Mateus capítulo 13, versos 16 e 17. Olha o que diz aqui o texto. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa era a expectativa deles. Era o que eles desejavam. E Pedro está lembrando para os seus leitores, quem recebeu isso foi vocês. Apesar de toda dor, de todo sofrimento, vocês estão vendo Deus operar no meio de vocês. Vocês estão vendo Deus alcançar pessoas. Vocês estão vendo Deus transformar o seu povo. Vocês estão experimentando aquilo que os profetas ansiavam, desejavam. Uma outra coisa que ele quer que eles saibam é que os profetas também falaram de antemão dos sofrimentos da glória de Cristo. Nós já vimos aqui, versos 11 e 12, não é? Eles falaram pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo que o autor já mencionou aqui para nós, tá? E essa designação Espírito de Cristo geralmente tem a ver com o Espírito que vem de Cristo e também com o Espírito que aponta para Cristo. Essa obra do Espírito Santo que ele faz, né? É sempre nos levar para Cristo. E então ele fala que pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, eles falaram daquelas coisas que iriam acontecer com Jesus. Séculos antes, eles já anunciavam essas coisas. A gente vê isso, por exemplo, em Isaías capítulo 53. Um texto que nós já lemos várias vezes aqui na nossa igreja, você já deve conhecer. Aquele texto que diz que ele não tinha beleza nenhuma para atrair os nossos olhares, que ele foi moído por causa das nossas transgressões, que ele foi ali, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados.
Então fala todo o processo como ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro, ele foi morto entre transgressores, mas ele não abriu a boca. E fala de todo o sofrimento de Cristo, e no final fala que ele verá o resultado do seu sacrifício e se alegrará a sua glória, porque ele conquistou aquilo que ele veio para conquistar. A gente vê no Salmo 22, por exemplo, palavras que Jesus, ele repetiu lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras que foram ditas contra Jesus na cruz. Ele não disse salvou outros, salva a si mesmo agora, desce, né, que ele desça da cruz. A gente vê essas coisas já preditas ali no Salmo 22 e diversos outros textos da Bíblia. Isso nos ensina o quê? A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi obra do acaso. Ela foi profetizada. Estava dentro do plano de Deus. Um dos textos mais assim poderosos para nos fazer entender essa verdade é aquele texto lá de Atos, capítulo 4, verso 27 em diante. Quando ele vai dizer, olha, verdadeiramente se juntaram nessa cidade Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel. O que eles fizeram? Mataram o teu santo servo, o teu filho Jesus. Só que o texto não para aí. Diz assim: fizeram tudo quanto a tua mão e o teu poder predeterminaram que acontecesse. Estava tudo dentro do plano. Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo voluntariamente a dou. João vai falar de Jesus como o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Esse plano de Deus, de olhar para uma humanidade caída em pecado, que dava as costas para ele, mas ainda assim amar e dizer: eu vou entregar o meu filho para morrer no lugar de vocês, para que vocês sejam meus. Isso já tinha sido testemunhado pelos profetas. E foi visto, foi executado, realizado nesses dias aqui, no tempo dos leitores de Pedro. Eles viram, eles souberam com mais clareza aquilo que os profetas profetizaram sem entender todos os detalhes. Eles experimentaram isso daqui. E Pedro quer que eles olhem para essas verdades e no meio do sofrimento e da dor eles se alegrem. Eles se alegrem. Os profetas tinham menos revelação do que eles. Às vezes a gente, né, um profeta e tal, mas os profetas, a revelação deles era em parte. Quando Jesus veio, e Jesus veio e cumpriu, né, a plenitude ali do que eles tinham profetizado, ele trouxe uma clareza muito maior, que agora qualquer um de nós tem acesso, lendo as nossas Bíblias. A gente sabe hoje de detalhes de coisas que os profetas desejavam saber e não sabiam. Ansiavam por saber e não sabiam. Isso aqui já nos ensina algo, irmãos. Nós deveríamos nos dedicar com muito maior prazer a conhecer essas coisas que foram reveladas para nós com maior clareza, que os profetas tanto desejavam. Outra coisa também que eu aprendo aqui é o seguinte: até os profetas estudavam. Eles recebiam revelação direta da parte de Deus, e ainda assim o que eles faziam? Investigavam, estudavam, examinavam, procurando respostas que eles ainda não tinham. Até esses profetas aqui, os grandes profetas de Deus, eles estudavam. E como infelizmente tem gente subindo no púlpito de igrejas para falar sobre coisas que eles não sabem, porque simplesmente não leram a Bíblia e não estudaram, para falar suas próprias opiniões, suas próprias ideias, porque deveriam ter gasto mais tempo conhecendo a palavra de Deus. Até pastores que nunca leram a Bíblia toda. Gente, se os profetas tivessem a Bíblia nas mãos deles, a Bíblia toda, eles tinham algumas partes do Antigo Testamento. Sabe, o pastor Tiago Sanches, que alguns irmãos aqui conhecem, ele falou que conheceu um rapaz e viu esse rapaz pregar. Ele disse que o rapaz, quando ele ia pregar, ele dizia assim: fala, Deus, agora, para eu falar para o teu povo. Espera aí, irmãos, que Deus está falando. Como é, Senhor? Espera aí, irmãos, dá licença que a conversa é pessoal, é só eu e o papai. Fala, Senhor. E admira, irmãos, porque há tantos escândalos, porque há tantas ideias erradas, tantas coisas erradas. Porque nós
que somos chamados pelo Senhor para proclamar essa verdade, temos que nos dedicar a ela. O arauto, ele é chamado, o despenseiro, ele é chamado para ser fiel só. Eu não sou chamado para chegar aqui e ser brilhante, e mostrar, como eu sou inteligente, olha as coisas que eu sou chamado para vir aqui e falar o que Deus falou, e ser fiel ao que está aqui na palavra dele, porque é essa palavra que o povo dele precisa ouvir. É por meio dela que o Senhor dirige o seu povo. Então, Pedro já nos chamou a olhar aqui pelo ângulo da nossa experiência de salvação, entender a graça de Deus na nossa vida. Ele já nos chamou aqui a olhar pelo ângulo da experiência dos profetas que desejavam tanto experimentar o que hoje nós experimentamos. E ele nos chama agora a olhar também pelo ângulo da experiência dos anjos. Olha que coisa interessante. Finalzinho do verso 12. Olha o que ele diz. Vou ler o verso 12 todo. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui dos anjos, tá? Primeiro, esses anjos de quem ele está falando aqui são os anjos bons, né? Existem dois tipos de anjos, anjos bons e os anjos maus, né? A gente chama assim, os anjos caídos, aqueles que não preservaram-se ali na presença do Senhor. E aí, esses anjos bons aqui são aqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor. São seres espirituais que habitam ali na própria presença de Deus. Outro detalhe interessante que ele está dizendo é que os anjos, eles nos observam, né? Existem outras passagens da Bíblia que falam sobre isso, mas aqui ele fala, eles anseiam, estão na expectativa para ver aquilo que Deus está fazendo, fez, que Deus realiza no nosso meio. Paulo, em 1 Coríntios, vai falar da presença dos anjos no culto, né? São seres espirituais que nós não vemos, mas que nos veem e que estão presentes. Ele fala dos anjos que nos guardam, que acampam ao nosso redor. Então, esses anjos, eles não experimentaram o Evangelho como nós. Esses anjos aqui, por exemplo, eles são amados por Deus, guardados por Deus, preservados por Deus. A Bíblia fala sobre os anjos eleitos. Mas esses anjos aqui, eles jamais souberam o que era o Filho de Deus, sendo Deus se fazer homem e morrer no lugar deles. Jesus nunca se fez um anjo para morrer no lugar dos anjos. Ele se fez homem para pagar o preço do pecado dos homens. A Bíblia fala que aqueles anjos que caíram já estão condenados. Então a boa notícia que nós experimentamos, de que Deus se fez carne e pagou o preço dos nossos pecados, os anjos nunca experimentaram isso. Eles nunca experimentaram essa visita da graça de Deus ali, transformando o coração de pecadores e trazendo de volta para Ele. Então os anjos, eles observam, eles ficam maravilhados com esse amor de Deus, demonstrado a nós. Maravilhados e querendo ver mais desse plano de salvação, de redenção, profetizado pelos profetas e sendo executado ao longo da história. Desse plano que termina ali com a morte de Cristo pelos nossos pecados. Isso faz parte da expectativa dos anjos, desejo dos anjos. A Bíblia fala que há festa nos céus quando pecadores se arrependem. Os anjos se alegram quando pecadores se arrependem. Eu quero terminar aqui trazendo algumas aplicações rápidas para nós. Primeiro, os anjos, eles se alegram e eles exultam por aquilo que nos acontece, coisa que eles só observam, mas que não faz parte da experiência pessoal deles. Só de ver o que acontece conosco, eles ficam alegres, exultantes e querendo ver mais. Nós deveríamos, irmãos, ainda mais celebrar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Ontem nós estávamos aqui recebendo pessoas, ouvindo o testemunho do que Deus fez na vida de cada um daqueles irmãos. Irmãos, como aquilo deve ser celebrado por nós. Os anjos nos céus exultam. Nós vimos aqui pessoas se batizando, pessoas ali professando publicamente sua fé em Jesus.
como isso deveria aquecer o nosso coração, como a gente deveria ter assim alegria e querer ouvir, querer estar presente, querer realmente saber do que o Senhor tem feito. Essa é a primeira coisa que nós deveríamos aqui aprender. A segunda coisa é que não importa a nossa situação, não importa o que nós passemos ou ainda iremos passar aqui, sabe? Os anjos olham, eles veem o plano de Deus sendo executado na nossa vida, eles se alegram. Nós deveríamos olhar para a nossa própria vida e ver o que Deus já fez, ver o que Deus está fazendo, crer no que Deus ainda fará. Isso deveria nos bastar para experimentarmos a alegria que os leitores de Pedro, embora entristecidos por algum tempo, nós vimos isso domingo passado, já exultavam, já se alegravam, porque eles confiavam nessas promessas. Porque assim como os anjos aqui, Pedro estava desafiando a eles continuarem olhando para isso e se alegrando. Um dia eu e você estávamos longe do Senhor. Um dia eu e você estávamos correndo para longe do Senhor. Ele veio ao nosso encontro. Ele tirou o nosso pecado do meio. Ele colocou o Filho dele. Ele nos arrancou de lá. Ele olhou para nós e disse: filho, filha, eu te amo, você é meu e eu estarei contigo para sempre. Isso deve nos bastar, irmãos. Isso deve trazer toda a alegria que nós precisamos nos momentos de tristeza e de sofrimento. Que o Senhor possa fazer com que isso seja uma realidade experimentada na sua vida. Se você está aqui hoje e ainda não entendeu isso, ainda não experimentou isso, eu oro para que o Senhor, Ele não te dê sossego essa noite, enquanto os teus olhos não forem abertos, enquanto a tua mente não for aberta, enquanto você não dobrar os teus joelhos, nem que seja ali na sua casa, e clamar ao Senhor: Senhor, eu não posso mais viver como eu vivia. Senhor, eu quero essa nova vida para mim. Eu quero me alegrar, eu quero experimentar aquilo que a tua palavra diz. E me alegrar com os anjos. Me alegrar ao provar aquilo que os profetas ansiavam por provar. Eu quero provar dessa graça. Vamos orar nesse momento?